Bom dia, povo amado do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. E hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. Estamos mais uma vez aqui para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje, ela está no livro de Atos, capítulo 12, mas nós vamos ler do versículo 6 em diante, que diz assim: Quando Herodes já estava para apresentar a Pedro, naquela mesma noite, dormia Pedro preso entre dois soldados. E sobreveio um anjo do Senhor, tocando Pedro ao lado, e disse a Pedro: Levanta depressa, calce a sandália, cinge-te, põe a capa e segue-me. Mas quando o anjo diz para Pedro: Levanta depressa, na mesma hora, a cadeia que estava prendendo as mãos dele cai das mãos. E Pedro levanta e segue o anjo. Quando ele passa pela primeira, pela segunda sentinela e chega ao portão de ferro que dá para fora da prisão. E ali eles saem por uma rua envaredando e logo adiante o anjo se aparta dele. Pedro pensa que ele está tendo uma visão. E quando o anjo se aparta dele, ele vê, então ele diz: realmente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e do povo. Então, ele vendo a situação dele, ele vai para a casa de Maria, a mãe de Tiago, codinome Marcos. E quando ele chega ali na casa de Maria, ele bate no portigo do portão e vem uma escrava, uma serva chamada Rode, e ela reconhece a voz de Pedro. E a igreja estava reunida ali, congregando na casa de Maria, em oração incessante a favor de Pedro. E ela diz: Pedro está lá fora. Ninguém acredita, fala que ela está ficando louca. E ela insiste: não, ele está lá fora, é ele. E aí, depois de muita luta, ela vai lá fora, abre o portão, Pedro entra e o povo fica atônito. Porque o povo não acredita, acha que é o anjo de Pedro. E Pedro diz: não sou eu, faz sinal para o povo se calar. E o povo fica maravilhado, fica feliz, porque o povo sabia que, por livre e espontânea vontade de Herodes, ele jamais libertaria Pedro. Pedro já era para ser morto no dia seguinte, que era a Páscoa. E Herodes já tinha matado vários a fio de espada. Então Pedro entra e começa a contar como tudo aconteceu. Como o Senhor enviou seu anjo na prisão e de repente uma luz iluminou a prisão e o anjo toca do lado dele e diz: levanta depressa, cinge-te e segue-me. E o pessoal fica encantado com aquilo ali. Olha, a última palavra na nossa vida, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Quando nós servimos a Jesus, nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a última palavra na nossa vida não vem das pessoas comuns, não. Eles podem rir de nós, eles podem zombar de nós, mas a última palavra vem do Senhor. Então, naquela época, Herodes estava massacrando a igreja e o povo gostava. Só que para o povo de Deus, quando eles eram mortos por simples fato de servir a Deus, para eles era um prazer, era honra, era honra. O povo servia a Deus por amor de fato e de verdade. Não era por dinheiro, não era por carro, não era por jatinho, não era.
Não era, não. Era por amor ao Senhor Jesus Cristo. Era por amor ao Senhor Jesus Cristo. Que a igreja, que o povo de Deus servia a Deus. Mas Deus, ele é tão longânimo que ele quer dar para nós carro, jatinho, tudo que nós quisermos. Mas só que ele quer ser prioridade na nossa vida. Você viu? Pedro estava contado, já era o dia seguinte, era para morrer. Não tinha como. Não tinha como. Herodes jamais ia libertar Pedro. Jamais. Mas o povo estava reunido em oração incessante a favor de Pedro. Você está vendo o que a oração faz? A oração, ela muda toda uma história. A oração, ela muda a lei, ela muda decreto, ela acaba com o inferno e todos os seus demônios. A oração é o único míssil mais eficaz, que não tem nenhuma tecnologia capaz de fazer uma arma mais eficaz do que a oração. Não tem. Então, Herodes, no outro dia, foi os sentinelas ia ter que explicar como é que Pedro saiu, se ele estava preso ali entre dois soldados. Como que Pedro foi liberto? E os soldados não viram? Nenhum soldado viram. Eles não sabiam explicar. Não, nós estávamos aqui, nós não saímos daqui para nada. E como é que se explica que esse homem saiu daqui? Ele ficou invisível? Nós não sabemos, soldados não sabemos. Nós só sabemos que quando nós acordamos ele não estava aqui, mas entre nós e as cadeias estavam aqui tudo aberto, as algemas. E Pedro foi para o mundo afora pregar o evangelho. Quando Pedro pregava, as pessoas se convertiam. Aonde Pedro passava, a sombra de Pedro era colocado os doentes na beira da rua, dos caminhos, porque por onde a sombra de Pedro passava, os doentes eram curados. O pessoal ficava impactado de ver Pedro falar, porque Pedro, ele era analfabeto, Pedro era pescador, Pedro não sabia ler. Mas não precisa. Para você pregar a palavra de Deus, quem nos ensina é o Espírito Santo. Não interessa se você é formado, se você tem faculdade, se você é doutor em teologia, não interessa. Se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Ele coloca as palavras certas na tua boca, que até doutor na lei, doutor nas escritas, doutor, não interessa, eles vão ficar impactados de ver você falar as coisas de Deus. Porque vem diretamente do alto para a nossa boca, para a gente falar. Eu sei que tem hora que eu me atropelo na minha própria língua aqui, parece até que eu nem sei ler. Tem hora que eu fico com a voz embargada, que parece que a voz não vai sair. Mas não se preocupa com isso, não. Não se preocupa. Se preocupa só em ouvir e em receber aquilo que Deus está dando nessa noite para você. Quer dizer, nessa noite, não, nessa manhã. Quer dizer, agora eu estou gravando o áudio da palavra do dia, 3 horas da madrugada. É a hora que eu oro e que eu gravo a palavra do dia. Mas Deus fez essa maravilha. Então, hoje Deus está quebrando as algemas. Hoje Deus está abrindo as prisões. O anjo do Senhor está aí, indo, quebrando aquela obra de feitiçaria, aquela obra de magia negra, aquele encantamento que foi feito contra nossas vidas, para acabar com a nossa vida, para destruir a nossa família. Deus está quebrando, Deus está abrindo prisão. Aqueles que estavam pensando que você ia morrer, não, ele vai morrer, não tem como ele vai escapar. Dessa vez ele não escapa, porque aquele que pegou ele, aquela obra de feitiço que foi feita, não, aquela lá ele não escapa. Se enganou, porque o sangue do Senhor Jesus nos liberta. O poder do nome do Senhor Jesus quebra todas as algemas, abre todas
todas as prisões nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria que foi feita no nome do Senhor Jesus seja desfeita. Aonde chegar esse áudio da palavra do dia, onde tiver uma obra de feitiçaria, ela seja desfeita no nome do Senhor Jesus. A tua mente é restaurada, o teu coração é restaurado, o teu sentimento é sarado no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela pessoa que estava pensando que ia ver, amanhã eu só vou para o velório dela, se enganou. Tu vai porque tu vai ouvir falar de nós por muito, no mundo todo, assim como está ouvindo falar de Pedro. Pedro já morreu há quanto tempo? Nós somos Pedro desse século. Nós somos Pedro desse século. Tá? Nós somos ele. Então, Deus está falando é conosco hoje. É para nós, a palavra é para nós. Porque o Pedro já não está mais aqui. Porque Deus envia o seu anjo poderoso para nos livrar das mãos daqueles, dos perseguidores. Então, Herodes, dessa vez, caiu do cavalo. Caiu, perdeu. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não adianta colocar em segurança máxima, não adianta dizer, não, mas o fulano lá, agora ela se meteu, dessa vez ela está na mão do fulano, e o fulano, dessa vez ela não se livra. Se enganou, porque quando Jesus entra, ele é o grande. Ele é o grande, e ele corta as correntes, ele corta a lança, ele quebra os carros, ele arrebenta a cadeada, ele corta as portas de bronze, ele derruba as muralhas, ele vai na nossa frente abrindo nossos caminhos e removendo do nosso caminho toda pedra de tropeço, todo o atrapalho, toda obra de magia negra que foi feita. No nome do Senhor Jesus, seja desfeita no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que estava em treva, que estava na escuridão, que estava lá amarrado, oculto, nas trevas, hoje está vindo a luz, aquilo que tu não sabia, hoje Deus está trazendo a luz. Tu vai saber aquilo que estava sendo feito atrás das tuas costas, por detrás das tuas costas. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, antes de orar, eu queria dar um testemunho. Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi semana passada, que eu estava orando aqui para um garotinho, ele é de São Paulo, esse garoto, que ele caiu da cama e aí os médicos falaram que ele tinha tido morte cerebral. Mas a mãe creu que Deus podia fazer um milagre na vida do filho dela. E a mãe pediu para uma amiga, e essa amiga foi passando para os grupos de oração. E a foto dessa criança chegou até mim. Chegou até a mim. E essa irmã me pediu para eu estar orando por esse garotinho. Eu não me lembro o nome do garotinho aqui agora, tá? O nome dele. Mas eu só sei que a mãe disse, o médico falou, vou desligar o aparelho porque ele teve morte cerebral. A mãe disse, não desliga. Mas acabou desligando o aparelho. E aí, quando foi semana passada, foi semana passada, a irmãzinha que me passou o nome do garoto, mas quando eu orei pelo garoto, eu senti que Deus estava curando aquele garoto. Eu falei, meu Deus, será que meu sentimento que eu senti, será que foi alarme falso? Mas eu fiquei com aquele garoto, para mim, aquele garoto estava vivo. E aí, desligaram o aparelho, aí estava levando o garotinho já para o ML, para fazer lá, eu não sei como é que fala aquele negócio lá. Levando para o ML. Sabe o que aconteceu? Quando estava levando o garotinho para o ML, o garotinho ressuscitou, o bebê ressuscitou, a criança está viva. Aí ontem eu recebi a mesma boca que falou que o bebê tinha morrido, ela me deu a notícia hoje dizendo que a criança vive. Deus fez um milagre, o bebê ressuscitou. Se eu não me engano, ele tem 3 aninhos. Mas depois, amanhã, eu vou me lembrar o nome dele e vou contar para vocês o nome dele. E eu falei, Senhor, obrigado. Porque quando eles me falaram, eu senti que ele estava vivo. Ela falou para mim que ele estava morto, mas eu não aceitei. Eu senti que ele estava vivo.
E hoje eu quero agradecer ao Senhor, o nosso Deus, pela vida dessa criança. Eu só sei que ele mora em São Paulo, mas não interessa. A felicidade dessa criança está viva, que o nosso Deus, ele ressuscita morto. A criança já estava indo para o ML. Tá vendo só? O que o nosso Deus é capaz de fazer? Então, assim como ele ressuscitou esse garoto, ele vai ressuscitar na nossa vida tudo aquilo que a gente pensava que já está morto. Hoje Deus está dando vida, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar na tua presença, Senhor, a vida da Vera, Senhor. Que o Senhor toca, Senhor, daquela mulher, Pai, e troca aquela pele, Senhor. Pai, tira aquela enfermidade do corpo daquela mulher. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. E ela vai dar testemunho, Senhor, que o Senhor é o Deus que ressuscita a morte, que o Senhor é o Deus que faz prodígios e maravilha no nosso meio, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai removendo, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo dos nossos caminhos, Pai. Toda obra de amarração, Senhor, toda enfermidade, Pai, do nosso corpo, da nossa mente, Pai. Aonde chega esse áudio da palavra do dia, Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, Senhor. Vai, Senhor, abrindo as prisões, Senhor. Vai, Senhor, restaurando, Pai. Vai tocando, Pai. Vai removendo, Pai, toda a obra do mal dos nossos caminhos, Pai, visitando os hospitais, Senhor, visitando as cadeias, Senhor, visitando, Senhor, os nossos lares, Senhor, visitando, Senhor, aonde chegar esse áudio da palavra do dia, Senhor, que o teu poder chegue para curar, para libertar, Senhor, para fazer transformação de vida, Pai, para renovar a nossa fé, Pai, trazer o avivamento, Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, tira todas as escamas dos nossos olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, cura esta pessoa, Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, na vida do teu povo, Senhor, Pai, vai tirando todo o mal, Pai, da vida do teu povo, Pai, vai abrindo as portas, Senhor, vai quebrando, Pai, as cadeias, Pai, removendo toda a pedra de tropeço do nosso caminho, Pai, vai renovando esse casamento, Pai, esse relacionamento que esfriou, Senhor, vai, Senhor, aquecendo, Pai, com teu amor, Pai, vai, Pai, tirando todo esfriamento desse relacionamento, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.